Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com o Nelson e com o Fofonca, Head da Estúdio Fiscal, um dos melhores nomes em revisão tributária, esse cara aqui. E o Head da Estúdio Agro, quando se fala em agronegócio, com esse cara aqui. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas dessa aliança, né? De como que funciona esse trabalho de parceria de ambas as franquias. Existe esse trabalho? Como é que funciona para as pessoas poderem entender o nosso modelo de negócio? Como é que funciona, Nelson? Certo. O que é Estúdio Agro, né? Ela é voltada para o agronegócio, como o nome já diz. Então nós temos hoje muitas soluções que o Grupo Estúdio tem, e uma delas é a Estúdio Fiscal, que já tem 20 anos de experiência aí, com todos os segmentos possíveis. Então nós temos uma especialidade dentro da Estúdio Fiscal, que é também o agronegócio, que tem uma série de fatores que é somente para o agronegócio mesmo, né? O governo tem muitos incentivos, muitas vantagens, e aí tem que ser olhado com carinho do agronegócio. É isso mesmo, Fofoca. A qualidade do trabalho de vocês, nós estamos falando de números de quantos anos, de quanto de revisão, de quantos clientes. Quando a gente fala assim de estúdio fiscal, revisão tributária, a gente fala de uma empresa de mais de 20 anos fazendo essa atividade, né? Isso significa experiência. Planejamento e revisão tributária. Exatamente, sem nunca ter tido nenhum conflito, nenhum crédito losado junto à Receita Federal, que é o órgão fiscalizador. Então, um nicho de empresa que a gente atende muito forte, que tem muita oportunidade, né, você acompanha a fundo ali junto ao Estúdio Agro, é o ramo do agronegócio. A gente pode lembrar que o agronegócio é o motor do Brasil. Vamos lá, é o que levanta a economia do Brasil, é o que no período de pandemia sustentou o Brasil. Só que tem um detalhe, o agronegócio, o empresário do agronegócio, ele não se vê como uma empresa, é isso? Mas aí um detalhe importante, quando a gente fala de agronegócio, eu não falo só da pessoa que está plantando, eu falo da empresa que vende máquina agrícola. É toda a cadeia. É toda a cadeia, a empresa que vende peça agrícola, a indústria que faz ração, a indústria que faz outras partes e peças de máquinas. Eu não falo só de quem está plantando na ponta, mas sim de toda uma cadeia de indústria, de comércio, de varejo, de atacado. E é interessante falar porque é o seguinte, como o Rafael citou aqui, é algo que sustenta o Brasil. Então, e todo o país precisa comer, precisa de alimento, precisa do todo, né? Então, o que acontece? O governo, normalmente, ele tem uns incentivos para a alimentação, até para deixar a alimentação um pouco mais barata. E aí que entra muito a parte fiscal, porque o incentivo que o governo dá, normalmente, é através da parte fiscal. Então, tu tem que estar por dentro de todos os incentivos e todas as vantagens que vão acontecendo, porque a gente sabe como é que a gente paga imposto de renda. É nós que declaramos o imposto que tem a pagar, o PIS e COFINS. Então, no momento que tu está por dentro de toda a legislação, tu vai usando todos os benefícios que o governo te dá e muitas vezes tu está pagando a maior. Então, isso é uma das questões aí que a Estúdio Fiscal consegue nos ajudar. Ok, como é que eu utilizo o serviço e qual serviço que essa junção, essa aliança que vocês têm agrega no consumidor final, lá para o produtor rural? Qual que é o serviço que você tem, por exemplo, que você utiliza a Estúdio Fiscal? Certo, vamos lá, nós temos a revisão de tributos, essa daí é que nós mais vendemos e é muito legal porque ela é no êxito. E como o Rafael falou, aí nós temos 20 anos, nunca foi glosado, e nós costumamos dizer que temos um selo de qualidade que é um seguro de 10 milhões, que é um seguro que nós usamos mais para selo porque não é para ele ser usado mesmo. Nunca foi usado, nós já temos há mais de 12 anos e ele sequer foi tocado e nunca tivemos um crédito glosado. Mas também me acende uma luzinha de que não é todo mundo que consegue fazer esse serviço com competência. Nós temos um seguro, mas nunca utilizamos. Então dá essa ideia, tipo assim, não é com qualquer um que você tem que fazer a revisão, correto? Ah, não é. Imagina, porque bem ou mal tu está mexendo com dados da Receita Federal. Você então tá brincando com o órgão fiscalizador, com o dinheiro da União. Exato, né? E aí você tem que saber, entra aquela qualidade de competência naquilo que eu estou fazendo, é isso? Isso, e tu tem que olhar nota a nota, e eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos também
dois softwares que nós trabalhamos. Nós temos um software de mercado, onde toda a concorrência usa, e nós temos o nosso próprio. Por que tem dois? Porque nós temos que também ficar olhando o que tem de novidade para colocar no nosso software e deixar cada vez mais prático, ágil e assertivo. Aí Fofonca, aí eu jogo para você, porque eu acho que essa é mais a tua área. Mano. Assertividade e agilidade. Dá para caminhar juntas essas duas ações na recuperação de tributos? Dá para caminhar juntas, tá? Porque ao longo desses 20 anos, como eu falei no início da minha fala, a gente foi desenvolvendo muito processo. Muito desenho de como é que a gente vai se portar, porque aqui nós temos que atender muitas empresas, muitos sócios, diretores que trazem contratos, muitas empresas que passam hoje pela Estúdio Fiscal, a questão de revisão tributária passa mais de 60 empresas. Mês. Do agro, aí, mais de 20 empresas do agro. Por que no êxito? Pela segurança que vocês têm na recuperação? Primeiro geralmente tem falha, geralmente tem o que se recuperar? Luciano, exatamente, tá? Toda empresa que a gente faz revisão tributária tem oportunidade. Não, repete isso daí para a pessoa poder entender. Não, vou repetir. O empresário às vezes não entende isso aí. Toda empresa tem oportunidade de revisão tributária. Ah, mas é porque a equipe é desqualificada, mas é porque meu contador não fez jeito? Não. Isso aí pode ser um dos causadores, mas em geral não é, tá? Geralmente não é. Geralmente não é. Por quê? Luciano, vamos lá. Agora eu como contador aqui vou falar um pouco da classe contábil, tá? Por favor. Imagina a sua empresa, sua indústria, seu comércio, que tem que entregar diversas obrigações acessórias todo mês, na data correta, tá? Por quê? Se tu atrasar uma declaração e não entregar no prazo, tu toma multa. Uma multa pesada para as empresas. Então tu obrigatoriamente tem que cumprir essas obrigações. Paralelo a isso, as leis vão mudando. Normativa vai passando, vai trazendo, vai mudando o conceito e às vezes a pessoa não consegue se atualizar. Mas porque porque ela é ruim? Não. Por causa da dinâmica de entrega. Então, esse é muito volume. É muito volume. Esse é o principal motivo. Segundo, muitas empresas no meio dessa jornada que a gente reparou trocam de sistema. Daí começa a parametrização do sistema novo. Às vezes leva 6 meses, 1 ano. Aí já perdeu um gap de oportunidade. Se não se atualiza, não se adequa àquele novo sistema, tem que voltar para o sistema antigo. Já dá. Nós tivemos uma empresa que ela fez uma troca de sistema e que deu um problema na troca e eles optaram por tributar todos os produtos. E quando a gente fez a revisão tributária, a gente verificou que muitos produtos não precisavam pagar imposto. Mas não foi erro de contador, foi troca de sistema. Troca de sistema. E o empresário falou exatamente isso. Cara, nós trocamos o sistema e deu essa diferença. Só deixa eu falar uma coisinha. E normalmente esses produtos que não se pagam na saída são do agronegócio. Do agronegócio, exatamente. O agronegócio tem muito disso, né? Tem. Trazendo um exemplo nesse link, tá? A gente pega muita indústria. O que acontece? A maioria das indústrias, e no agro acontece muito, elas acabam pagando imposto por toda a cadeia. Por quê? Porque para a Receita é mais fácil eu cobrar de um único fabricante, uma empresa grande, do que eu cobrar de cada varejo. Imagina, eu tenho um monte de empresas de autopeça de máquinas que são monofásicos. Ao invés de eu cobrar de autopeça por autopeça, que são milhões, eu vou lá e cobro o imposto da indústria, que é uma só. Então, se tu não está atento a esse detalhe lá, o varejo agro da ponta, tu acaba pagando mais imposto que deveria. Isso tem muito, daí tu começa também, benefício, redução, alíquota zero, isenção, redução de base, daí tem tanto no estadual que tem benefício quanto no federal também. Eu, como empresa, eu estou pagando. Se eu não for atrás, não vai vir. Se não vai atrás, não é a Receita que vai te ligar e vai dizer tu tem um saldo aqui de 1 milhão que tu pagou errado, né? Eu até posso ajudar aqui. O que acontece, né, Luciano? Porque é tu que informa os dados para a Receita. A Receita parte do princípio que tu está informando certo. Então ela não vai olhar. O que acontece muitas vezes, ela vê algo muito errado contra ela e aí ela revisa, autua e faz isso. Mas se está de acordo com o que tu está pagando, faz parte do que ela acha que está correto, ela não vai olhar no detalhe. Então isso cabe ao contador. Não, a Receita não é um órgão de fiscalização, ela é mais de atuação, de autuação, né? Isso, ela fiscaliza quando ela vê se tem algo errado contra ela. Normalmente é isso que acontece. E aí, que mais de parceria que é benéfica para o produtor rural que vocês fazem?
Você falou em relação ao êxito, em relação ao compromisso, no êxito porque pela qualidade do trabalho de vocês. O que nós estamos falando de qualidade de trabalho? Bom, a gente não cobra iniciais, como você abordou, no êxito, por quê? Porque a gente sabe que vai ter oportunidade. Porque a gente sabe que tem muitos benefícios no agro que os produtores, que as indústrias, que os comércios não se utilizam em benefício próprio. Tá? A partir desse trabalho também, que nem o Nelson falou, com autorização, a gente começa já a ver novas oportunidades. Sim, e inclui também como é o estúdio fiscal? Daí que eu vou falar um benefício a mais que a gente tem. Tá? Muitas empresas, principalmente indústria do agro, investem muito em tecnologia. Tecnologia para plantação, para redução de perdas de semente, de lavoura, para melhorar o plantio, para melhorar a qualidade. Tecnologia. Não necessariamente inovação, porque depois eu vou falar para você. Daí que eu vou falar tecnologia e inovação. Tá? Ok. O que você agrega, o que a Estúdio Fiscal agrega junto com a Estúdio Agro para o produtor rural entender lá na ponta? Inovação, tá? Empresas hoje do lucro real que fazem plantação, fazem parte de industrialização, ou seja, que tem algum processo produtivo e que investem em inovação e tecnologia, elas têm um benefício que pode retornar para o bolso do contribuinte até 20% do valor investido. A grande maioria não sabe, né? A grande maioria não sabe. Não se utiliza. Então, quando o produtor rural ele entra no circuito da Estúdio Agro, no circuito da Estúdio Fiscal, ela começa a entender que ela tem essa possibilidade, ou seja, 20% de economia. Exato, porque parte do valor investido no projeto pode ter de volta no teu bolso. E isso pode variar, porque quanto mais tu investe, mais tu agrega pessoas, tecnologia, esse benefício ele vai aumentando. Mas também, às vezes, não é só por desconhecimento. Luciano, eu vou falar uma coisa que eu sinto muito nas empresas, medo. Às vezes as empresas sabem algumas situações, mas elas têm medo. E daí chega a Estúdio Fiscal, chega a Estúdio Agro com o respaldo de tempos de casa, há muito tempo já nessa área, levanta, quantifica valores e dá um respaldo com toda a equipe técnica, equipe de seguros, enfim, para respaldar esse crédito. Então tem essa particularidade também. Eu também vejo que tem uma outra particularidade, ele não sabe aonde, me corrija se eu estivesse errado, Nelson, às vezes ele não sabe aonde está a inovação dentro da porteira para dentro. Tem isso? Tem isso. Uma vez, muito legal, uma vez até foi com o Rafael, que nós somos uma empresa. A gente foi em campo, né, conhecer. Nós fomos em campo conhecer. E aí, papo vai, papo vem, nós apresentamos um trabalho muito bom, deu um crédito bem alto, e aí eles começaram a nos mostrar a empresa. E aí nós vimos que eles tinham, olha, no mínimo uns 3 projetos de inovação que no bate-papo nós conhecemos. E ele não sabia que aquilo poderia entrar no projeto de inovação. Porque para ele era recorrente, ele fazia uma melhoria, uma inovação ali, que melhorava o processo dele, mas para ele era algo comum. Era normal. É do dia a dia. Para você ter uma noção, ele montou sozinho um drone, de acordo com o que ele precisava. Ele fez do zero. Isso é inovação? Isso não é algo já... Como é que entra essa visão de inovação de algo, por exemplo, que não é novo, mas... Mas o conceito dele, sabe por quê? Porque esse drone que a empresa criou do zero, ele tinha um propósito de sobrevoar toda a área de plantio e identificar aonde naquele metro quadrado de terra não tinha uma semente plantada ali que ia resultar no insumo dele. Então não é só o drone, mas o drone faz parte do projeto, é uma das peças, mas tem toda uma tecnologia por trás que fazia o mapeamento da terra que serviria para ele para redução de custo, redução de perda e aumento de receita. É que normalmente tudo que está em pesquisa que pode dar certo ou errado, que seja uma inovação para a empresa, exato. Isso daí está dentro da inovação. É diferente da energia de eu trocar a minha energia recorrente por placa solar. Isso não é inovação. Isso é uma tecnologia de mercado. A implantação de trocar um software não é inovação. Agora eu criar vocês algo... ajudam ele a criar esse ou ajudam ele a visualizar aquilo? Como é que funciona? Hoje a gente ajuda ele a visualizar o que ele já tem. Isso aqui é inovação, vamos dizer nesse caso. Isso aqui é inovação, tem 3 casos de inovações que você pode colocar dentro do teu negócio que você não está percebendo. Não, e outra coisa, trazendo para o agro, o que acontece no agronegócio? O pessoal ele é muito engenheiro. Normalmente, para te plantar, tu precisa, por exemplo, tu vai plantar arroz, tu tem que levar a água lá para cima e ela vai
caindo sozinha. Por quê? Porque tu poderia levar água para tudo que é lado, mas aí tu gasta muita energia. Então tu tem que fazer um pensamento muito sistêmico na hora de plantar, Então já é natural da pessoa que está no agro ela ter essa engenhosidade, e para ela é tranquilo, é normal. Como diz o Rafael, é o dia a dia dela. E ela não consegue visualizar que aquilo é uma inovação. E aí que nós vamos trazendo esses diferenciais aí, que ela pode ter um benefício e muitas vezes não sabe. Nós falamos aqui um pouquinho de cara. Tributação, ok? Recuperação dos valores, pago a mais. Inovação, implantação para poder fazer. Tem mais algum que a gente poder tocar no assunto e falar, isso aqui, o produtor rural saber que existe para ele essa parceria que é muito boa para ele lá no final? O que mais? Eu sei que disso já tem muita coisa lá dentro. Tem muita coisa, né? É que no momento que a gente entra na empresa, e por isso que nós gostamos de entrar no êxito, porque como que nós gostamos de apresentar um produto? Nós sempre nos colocamos na cadeira do empresário. No momento, o empresário, ele gosta de ver resultado antes de sair desembolsando algum valor. Então, nós gostamos de entrar num produto no êxito e aí nós vamos apresentando diversos diagnósticos. E só para completar o Rafael lá atrás que ele falou, e tem mais um caso do agronegócio que acontece muito. E aí qualquer empresário vai ouvir e vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 1000 funcionários ou 100 funcionários. Quantas vezes um funcionário tira férias uma vez por ano? Quantas vezes tu muda o setor? Porque o funcionário saiu, ou porque foi demitido, ou porque licença maternidade, ou N fatores que podem acontecer na vida do funcionário. Quando isso acontece? Impacta no fluxo, muitas vezes, de chegar o documento. Então, às vezes, se não chegar o documento, a contabilidade não é que ela não sabe daquele crédito, mas não veio para ela. Ela lançou depois, não se creditou. E aí, o que o nosso sistema faz? Ele volta os últimos 5 anos e cruza para ver se em algum momento não esqueceu. Vou dar um exemplo aqui, crédito de energia elétrica. É um crédito que todo contador sabe. Só que em torno de 50%, 60% das empresas que a gente apresenta tem 1 mês, 2 meses, 5 meses, que tem aquele crédito de energia elétrica. E isso aconteceu por N fatores, porque não chegou a conta. E aí, imagina o seguinte, imagina um produtor rural, pessoa jurídica, que está plantando e tem um escritório lá do lado do campo, que é longe do contador. Qual a chance de atrasar esse documento para chegar lá? É fato que vai acontecer. É um fato que daí chegou no final do ano, entregou tudo. Aí já daqui a pouco esqueceu de tomar crédito, aconteceu, nós conseguimos buscar de volta esses créditos. Então, que nem disse o Rafael, não é o contador que não sabe, tem muita legislação que muda N legislações por dia, só que também tem outros fatores que influenciam e normalmente são esses outros fatores que geram mais crédito. Só trazendo um detalhe contador, isso é importante o pessoal saber. Por exemplo, quando sai uma gestão normativa nova e gera dúvidas e a gente faz um comitê interno para debater determinados assuntos. Imagina um contador sozinho na ponta, sem nenhuma consultoria, que ele tem que tomar uma decisão. Faz ou não faz. Daqui a pouco ele não vai fazer por medo de causar uma punição no cliente. Então... E detalhe também que ele tem respaldo financeiro, porque ele é contador da empresa. Eu vou fazer essa recuperação. É melhor às vezes pagar mais do que arriscar pagar menos e gerar uma multa para o cliente, né? Só que tem um detalhe bem importante aqui que o contador também precisa entender, é o seguinte, o contador não é o problema, mas ele faz parte da solução. Faz parte da solução. Qual que é a função do contador? Onde nós ajudamos ele? Quando a gente faz um trabalho de revisão tributária, que é o que a gente está tratando aqui com mais foco, primeiro de tudo, nós somos um aliado do contador, porque o contador ele conhece o processo da empresa, está no dia a dia, ele sabe o que acontece dentro. E ele tem que ver o nosso trabalho, que as empresas têm que enxergar o nosso trabalho como um trabalho não só de levantamento de crédito, mas um trabalho educacional. Porque no mesmo modo que eu recupero para trás, eu aplico o meu know-how e ele vai utilizar para frente. Aí eu tenho economia para frente. E aí eu tenho, além de eu recuperar o passado, eu vou começar a corrigir para frente. E aí quando eu venho para uma renegociação de dívidas, eu melhoro o fluxo de caixa dele, né, Nelson? Sim, também melhora o fluxo de caixa. Quando eu entro com a hold patrimonial, eu
trabalho com ele a segurança do futuro. E só vou trazer, eu sei que não é o foco aqui, e muitas vezes, só vou voltar um pouquinho na renegociação de dívidas, Luciano, por causa que hoje, eu até então, quando eu ouvia falar em renegociação de dívidas, a gente lembra briga com o banco judicial, não tem mais acesso a crédito. Não é isso, tá? É diferente. Tem isso também. Só que aqui nós somos muito transparentes e muitas vezes a gente faz uma negociação administrativa sem dar litígio com o banco. Então, só fazer... Mas vamos voltar aqui para a revisão tributária aí que o Rafael estava falando. E um detalhe importante, quando a gente faz a revisão tributária, a gente está falando só do êxito, não tem nenhum custo para o empresário, é onde nós assumimos todo o risco. Porque a gente vai ter, então, toda uma equipe qualificada, especialista por tributo, trabalhando para aquela empresa. E a última coisa que eu também vou falar, grandes empresas, porque às vezes a gente fica com aquela ideia, não, vai entrar uma consultoria para apontar meus erros. As grandes empresas e o contador que está do lado da empresa, ele está procurando isso. E nós vimos muito aqui. Ele está procurando, ele quer ajudar a empresa. E tu quer um jeito melhor de ajudar a empresa, de tu apontar muito crédito sem risco. Porque a gente sabe, a gente lê a legislação, às vezes não fica tão clara, tu tem que olhar 1, 2, 3, 4, 5 soluções para te chegar... Debater entre um monte de pessoas, a gente estava fazendo isso essa semana. Debater para te chegar numa conclusão, então não é simples, não, é só olhar aqui 1 mais 1 é 2, não é tão matemático assim. Então muitas vezes o contador, que ele está do lado da empresa, ele nos busca. E o que a gente faz muito também, como o Nelson é o head da Estúdio Agro, mas ele é de raízes do agro, da família do agro, a gente pega muitas situações, contas contábeis do balanço, aquisições, notas fiscais, a gente debate com o Nelson, porque ele tem também uma vivência muito forte do agro, e ele sabe onde muitos itens são aplicados no agro. E com isso nos ajuda também, no trabalho no tributário, a identificar se é insumo, se não é, porque ter uma vivência do agro, ter uma pessoa que conhece o agro a fundo, também da parte de mecânica, não só a empresa, mas aqui dentro também, como o Nelson, é muito importante. Né? Para entender um pouquinho melhor, qual que é a empresa que vocês têm recuperado para as pessoas poderem se identificar se ele está trabalhando com aquela empresa ou não? Vou citar algumas, tá? Os principais cases. Produtor rural pessoa jurídica, muito interessante esse segmento. Tem muita oportunidade para o produtor rural pessoa jurídica. Comércio, varejo atacado de peças agrícolas, por exemplo, peças e implementos agrícolas, tem muito benefício fiscal também. Indústrias do agronegócio, indústria de cana-de-açúcar, indústria de ração, tem muita oportunidade também, muita redução de base de cálculo e muito benefício fiscal. Me ajuda a lembrar aí, Nelson. Usina de cana, tu falaste. Usina de cana, comércio, varejo atacado, frigorífico já fizemos também. Ração? Indústria de ração a gente fez, também deu bastante oportunidade. E tempo estimado para recuperação? Eu entrei, quero fazer da minha empresa para ver se tem. Qual que é o tempo que geralmente que se tem para poder descobrir, fazer essa análise e descobrir esse crédito? Beleza. Então vamos lá. Primeiro, varia um pouco como é que eu posso falar assim, da celeridade da empresa nos fornecer as informações. Tá? Então, quanto mais rápido, primeira coisa é isso. O documento está dentro de casa. Isso é importante. Então, se você quer fazer uma recuperação, para ver se tem recuperação da tua empresa, a primeira coisa é essa. Fornecer o mais rápido possível os documentos. Isso, exatamente. Lembrando que 60%, 70% nós conseguimos documentos através da procuração eletrônica. Porém, esses 30-40% é onde trava o primeiro estágio. Isso. Então, depois da aceitação... Mandar os documentos. Documentos. Tá. Manda os documentos. Mandou os documentos. 30 a 35 dias o trabalho já está pronto e apresentado para o empresário. Para poder dar a próxima parte. A gente vai estar apresentando para a equipe contábil e para o empresário. Tá? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu não sei que tempo que você vai ver esse vídeo, qual que momento, mas eu vou fazer o seguinte. Hoje é dia... Vamos colocar aqui. Que dia? Hoje é 24, Hoje é dia 24, exatamente. Dia 24 de fevereiro... Não, de março. Olha só, dia 24 de março, daqui a pouco é meu aniversário. Dia 24 de março, se você estiver vendo esse vídeo, mas independente da data do vídeo, eu vou falar o seguinte, entre em contato agora mesmo como é que eu faço para entrar em contato com o Estúdio Agro? Estúdio Agro, Instagram. @Estúdio Agro. Ok, entra em contato com o Instagram, vou deixar aqui embaixo os Instagram. Entra assim,
entre em contato com a sua empresa e em 30 dias nós vamos fazer uma anamnese e vamos acompanhar aquela empresa, o processo todo daquela empresa. Você mandando os documentos para a gente, nós fazendo a avaliação, vamos fazer de etapa por etapa para você ver qual que é o processo e quanto que é. Não vou falar o nome da empresa, você pode mandar a sua empresa para a gente, não vou citar o nome da tua empresa, mas eu vou te fazer o passo a passo de como funciona. Topas? Fechou? Vamos. E eu vou fazer mais uma outra coisa. O que vocês acham de no futuro a gente trazer... Vamos fazer isso? Vamos assumir esse compromisso? Eu vou trazer uma empresa que teve uma recuperação. E como que foi? Quando que ela entrou? Quando que ela mandou o documento? Quanto tempo demorou o documento? Quanto tempo que a gente fez a entrega daquilo que ia ser recuperado? E qual foi o valor que ela recuperou? Bora fazer isso. A gente não cita o nome da empresa ou ver um parceiro, analisar um case de sucesso para eles poderem entender melhor do que nós estamos falando. Sim. E se faz sentido para eles. O que vocês acham? Sim. Fechado. Fechou? E também já vamos fazer um convite então para o Rafael aqui. Quem sabe fizemos uma live para todos os franqueados poderem fazer perguntas e tirar dúvidas de cases do agronegócio. Eu acho que seria legal. Bate ali, eu quero essa live. Eu já escreve, eu quero essa live que a gente vai produzir. E aí essa live. Vamos produzir ao vivo. Vamos fazer, hein? Manda pergunta. Pode fazer a pergunta se você quiser, como é que funciona. Ou seja, dar mais transparência para que ele possa entender se é um bom negócio para ele ou não. Fechado. Exato. Fechou? Combinado? Combinado. Nelsis, obrigado. Tamo junto. Fofonca. Que bom te ter aqui, fica o convite, né? A aceitação o dia que quiser. É só o Nelson convidar, né? É só... começou. É só o Nelson convidar. Então tá bom. O que você gostaria de saber a mais sobre recuperação de impostos, sobre tributário? Manda pergunta. O que você gostaria de saber sobre o agronegócio? Quais são os produtos? Está em dúvida se esse produto atende o teu negócio do agronegócio? Se você que é franqueado, o modelo de franquia, como é que funciona cada modelo de franquia? É bem fácil, tá? Para você saber mais sobre isso, entre em contato com o Nelsis, através do Instagram, que eu vou deixar aqui agora o Instagram, ou então do Fofonca, entra aqui lá na Estúdio Fiscal, que é @Estúdio Fiscal, né? Entra em contato, você vai falar com eles, tira todas as suas dúvidas, vamos falar com os heads de expansão, que estão altamente qualificados para te ajudar para você tomar a melhor decisão. E o cliente pode ter certeza que não tem risco nenhum. Isso é o mais importante, pode dormir tranquilo. Isso qualidade e segurança a gente prioriza muito. Isso aí. Isso eu acho muito legal. Então, fica aí, nos acompanhe, faz o pacote todo, clica, aperta, compartilha, manda mensagem, faz tudo aqui no YouTube. Tamo junto? Valeu. Até a próxima, galera.